Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, esse edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão, ou Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a terra dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Abraão é conhecido como o pai da fé. E todas as vezes que nós nos encontramos com ele, nas Escrituras Sagradas, o que nos vem à mente é fé. A caminhada da fé. A dinâmica da fé. Como é que essa fé se desenrola no nosso dia a dia, na nossa caminhada? As pessoas às vezes nos acusam, a nós os cristãos, de sermos extremamente ligados à fé. Mas é porque é por fé que nós vivemos, é por fé que nós andamos, é por fé que nós existimos, é por fé que nós somos salvos, é por fé. Sem fé não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu espero que a sua fé nessa noite ela possa ser fortalecida através do exemplo de Abraão. O teólogo J.I. Packer, ele diz que a fé é o princípio controlador de toda a vida cristã.
É o que Hebreus diz, sem fé é impossível satisfazer o Senhor, trazer alegria para o coração do Senhor. E o que eu acho interessante na vida de Abraão é que Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Alguém poderia dizer que já estava perto da aposentadoria. Se bem que hoje no Brasil, se esse negócio funcionar aí, vai dar talvez mais um tempinho, né? Mas o Abraão, ele matricula-se na escola da fé aos 75 anos de idade. E nesta passagem que nós lemos aqui, ele estava com mais ou menos 100 anos. E continuava passando por experiências intensas. Continuava aprendendo. Quem aqui continua aprendendo? Levanta a mão aí. Você é daqueles que continuam aprendendo? Ou você já vem para o culto, já sei isso, já sei isso, já sei isso. Pastor Rick Warren diz que nós só conhecemos a parte da Bíblia que nós praticamos. Tem muita gente que tem muito texto bíblico na mente, no coração, mas e a prática? E a vivência disso? Você já tem colocado em prática as experiências de fé? E nessa caminhada de fé, existem alguns aspectos que eu quero destacar nessa noite sobre a dinâmica da fé. Eu quero mostrar para você o que é fé de verdade a partir desse encontro de Abraão com o Senhor. A gente poderia chamar de uma teofania. É o anjo quem aparece, mas aqui é o anjo do Senhor. É uma manifestação da presença de Deus de forma preponderante, muito forte. E isso tem muito a nos ensinar sobre fé. Mesmo porque a igreja evangélica brasileira, ela precisa, e aqui nesse contexto de Gentil do Ouro, um dia em que a igreja aniversaria, nós precisamos realmente ter a fé de uma forma correta, coerente, verdadeira e que esteja de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E a primeira verdade que eu gostaria de afirmar para você sobre a dinâmica da fé é que a fé, ela não nos isenta das provas da vida. Eu vou crer em Deus e agora eu estou protegido. Estou guardado das provas, das dificuldades, dos problemas, das crises, das aflições. Alguns acham que vão estar numa redoma, protegidos de todas as dificuldades. Inclusive existe promessa disso aí em algumas frases como: pare de sofrer, vem para Cristo e tudo vai se resolver. O comentarista bíblico chamado de Warren Wiersbe, ele diz que Abraão teve a sua cota de provas. E todos nós teremos a nossa cota de provas, de provações, de dificuldades, de crises, de problemas. E Abraão, nesse momento, veja como o texto começa. Primeiro versículo: depois dessas coisas. Que coisas? Depois dessas provas. E que provas foram essas pelas quais ele passou até esse momento? Primeiro, aquilo que a gente pode chamar de prova da família. Quem tem uma família abençoada aqui? Você considera a sua família abençoada? Família de gente boa, gente fina, gente educada, gente... Mas tua família tem problema, tem dificuldade, tem crise, tem gente torta, tem gente errada, tem gente problemática, tem. A minha tem, a sua também tem. Sabe? Abraão teve problemas dentro de casa. E ele começa, o primeiro problema que ele tem, e depois vai ter outros, é que ele tem que deixar os seus entes queridos. Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrei. E não leva ninguém. Mas Abraão resolve levar Ló junto. Não era para ter levado, mas ele leva. E quem vai dar problema para ele lá na frente é alguém da sua família. Família é uma coisa extraordinária. Amém, irmãos? Mas é o lugar onde a gente vive os piores pesadelos.
as maiores dificuldades, as maiores crises. É exatamente na família que nós somos provados, nos relacionamentos. Depois Abraão passa pela prova da fé, na qual ele não passou. Nessa prova da fome, melhor dizendo, ele foi reprovado. Porque quando a fome chega em Canaã, ele duvida da promessa de Deus e sai do lugar da promessa e vai para o Egito. E lá no Egito é uma confusão só. Por causa disso ele mente e coloca a esposa para mentir. E a esposa mente para protegê-lo. Você já passou em algum momento por uma prova? Essa prova chamada prova da fome, da falta de recursos. Abraão, por ser pastor, por ser homem do campo, a terra estava seca e começa a ter fome e ele foge para o Egito, mas chegando lá ele não passa na prova. Depois ele enfrenta a prova que a gente chama de prova da cordialidade. Quando os pastores dele e de Ló começam a brigar uns com os outros. E ele é extremamente cordial com Ló. Ele diz, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. E o Ló olha para as campinas do Jordão, para o lugar mais verde. E disse, como um sujeito esperto, bom de negócio, diz, eu vou para as campinas do Jordão e olha, e deixa o lado seco para o Abraão. E ele é cordial. Porque ele entende que quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, mesmo que o outro escolha os lugares verdejantes e você escolha os lugares áridos, a bênção vai estar no lugar árido, porque você estará debaixo da promessa. E aqui é uma lição de que nós precisamos passar na prova da cordialidade. E ele aqui está sendo cordial com um sobrinho. A minha pergunta para você é: você tem sido cordial com as pessoas da sua família, da sua casa, do seu convívio? Ou você é aquele tipo de crente que a cordialidade é só aqui na igreja? E talvez aconteça contigo o que aconteceu com aquele garotinho que disse para a mãe, disse, mamãe, vamos morar na igreja? E a mãe disse, morar na igreja por quê, meu filho? Porque papai lá é tão educado, tão jeitoso, tão cuidadoso. Ele diz assim, a paz do Senhor, graça e paz. Ele não fala essas coisas que ele fala aqui dentro de casa. Cordialidade, educação. Abraão enfrenta a prova da luta quando derrota os reis. Eu não vou me prender a todas essas provas. Ele enfrenta a prova da fortuna. E essa é uma da prosperidade. Porque é fácil você confiar em Deus, entre aspas, quando tudo vai mal. A questão é confiar em Deus quando você começa a prosperar. Quando as coisas começam a dar certo. Quando o dinheiro está no bolso e na conta. E você permanecer fiel ao Senhor. Dizer não às riquezas. É quando Abraão vence os reis e o rei de Sodoma oferece para ele as riquezas. Ele disse, não quero as suas riquezas, porque depois você vai me dizer que me enriqueceu. Eu quero, se tiver que enriquecer, com a bênção do Senhor e jamais com as riquezas de Sodoma. Mas aí Abraão é reprovado de uma outra prova. A prova da paternidade. Deus diz para ele, eu vou te dar um filho. E ele resolve dar um jeitinho. Não tem hora que Deus faz umas promessas para a gente e a gente fica querendo dar jeitinho nas coisas? Fazer o nosso caminho. Fazer a vontade de Deus ao nosso modo, do nosso jeito, da nossa maneira. Ele tentou fazer isso em acordo com a mulher. A mulher dele disse para ele, tem uma serva aí. Eu não tenho mais idade para ter filho com você, mas essa mulher aí tem. E aí nasce o Ismael, que vai ser um problema. E se você for fazer um apanhado histórico, continua sendo um problema,
Um problema. Porque hoje você vê um problema entre os palestinos e lá, um problema. Se você for fazer um apanhado histórico, você vê que esse problema não se resolveu, porque alguém tentou dar um jeitinho nos planos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa da sua ajuda, porque Ele é soberano. E sendo soberano, Ele faz como quer, quando quer e do jeito que quer. E Ele não precisa que você o ajude, que você o auxilie, que você abra caminhos, que você crie portas. Deus é soberano. E Ele vai fazer o que precisar ser feito. Mas aí o texto diz, depois destas coisas, depois de todas essas provas, algumas aprovadas, outras reprovadas, porque na vida humana é assim, tem dia que nós somos aprovados, tem dia que somos reprovados, e com Abraão não foi diferente, surge a maior de todas as provas. Soren Kierkegaard diz que ninguém foi tão grande quanto Abraão. Ninguém foi tão grande quanto Abraão. Só quem conseguiu se igualar a ele foi o Deus dos céus, que deu o seu único filho por mim e por você. Ninguém faria. Abraão é provado com o instrumento da promessa. E alguém já disse que nossa fé não é verdadeiramente testada, até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Você já passou por momentos como esse? De suportar o insuportável e de esperar por o impossível. Foi assim com Abraão. Deus diz para ele, me dar o teu filho, o teu único filho, a quem amas. E aí você diz, mas pastor, Deus devia dar uma explicação para ele. Não. Alguém já disse que nós vivemos por promessas e não por explicações. Às vezes o nosso grande problema é que nós queremos que Deus explique o caminho. Explique o porquê determinadas coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Porque determinados problemas estão surgindo nas nossas vidas. Quando acontecem esses desastres todos que aconteceram no Brasil esse ano, a gente só faz perguntar, por quê, por quê, por quê? Nós precisamos entender, alguém perguntou, onde estava Deus quando todas essas coisas aconteceram, lá em Brumadinho, com os meninos lá no CT do Flamengo. Eu dou a mesma resposta que o Billy Graham deu. Deus estava no trono, e quando ele saiu do trono, foi se vestir de bombeiro para ajudar as pessoas que estavam naquela situação. Deus continua o mesmo. E todas essas coisas que acontecem não por Deus, mas na maioria das vezes, por conta dos homens. Eu gostaria de, nessa noite, você pensasse nas provas da sua vida. Como é que nós somos provados? Eu e você. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estejam passando por provas. E dizendo, meu Deus, como é que eu sou crente e estou passando por isso? Eu me tornei uma pessoa melhor, passando por provas. Eu me tornei pastor, talvez na idade do pastor de vocês, aos 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, eu já era professor do seminário e achava que sabia muito de teologia. Eu conhecia muita coisa da teoria, mas eu precisava experimentar Deus na caminhada. E as provas da vida me ensinaram muita coisa. Como é que nós somos provados? Nós somos provados quando as promessas são retardadas. Quando a gente está esperando que algo de Deus se cumpra, Abraão passou por esse momento e ela vai se retardando, se retardando. Nós somos provados quando acontecem grandes mudanças na vida da gente. Né? E aí a gente é provado. O Jorge e a sua digníssima esposa estão sendo provados agora, porque primeiro foi o Michel. E agora vai a filha mais nova. Para longe. Ninho vazio. Né? Isso é uma prova para qualquer pai. Você que tem seu filho, sua filha,
abraça, beija, cuida, porque filhos, a gente precisa dar a eles duas coisas: raízes e asas. Raízes para que fiquem plantados nos princípios e asas para que alcance lugares que nós jamais alcançaríamos. Nós jamais chegaríamos lá. As grandes mudanças, às vezes em casa, as grandes mudanças, às vezes no país, elas nos provam. Nós somos provados quando as nossas orações não são respondidas, quando os problemas que estão diante de nós são impossíveis, quando nós recebemos críticas que nós, na nossa análise, nós não merecíamos ser tão criticados, quando acontecem tragédias sem sentido como as que citei aqui. Mas as provas da vida, queridos, elas tanto nos desenvolvem como elas provam o nosso caráter. As provas são para melhorar você, amém? Não é para piorar você, não é para fazer você uma pessoa pior, mas é para melhorar você. Pastor Rick Warren diz: em minha vida, percebo que Deus trata a minha fé por meio de problemas. Quando Deus quer melhorar a minha fé, Ele envia problema. E parece que tem dia, tem época que os problemas vêm de multidão. E problemas, eles não se respeitam. Eles vão vindo um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Quando Deus, Ele quer nos provar, diz o Rick Warren, quando Ele quer provar a minha esperança, Ele me prova pelo modo como eu lido com as posses. Você perdeu alguma coisa, perdeu um bem, perdeu uma casa, perdeu dinheiro, fez um negócio e a coisa deu tudo errado, aí a sua esperança é provada, porque Deus vai mostrar para você que você não vive por causa das coisas, e você não deve colocar as coisas acima de Deus. Porque quando Deus nos tira as coisas, Ele nos tira as nossas muletas, é aí que nós aprendemos a esperar nele, a ter total dependência dele. Quando Deus, Ele quer nos provar no nosso amor, Ele mexe nas pessoas que nós amamos. E aqui foi o caso, e essa é a prova mais difícil para qualquer ser humano. Pode tocar em tudo, mas Deus resolve tocar no filho único, no filho da promessa do Abraão, provando o seu amor, perguntando: você ama mais a mim ou ao seu filho? Mais a mim ou a sua esposa? Mais a mim ou ao seu esposo? A quem você ama mais? A nossa fé é muito fraca e muito frágil. Eu aproveito para falar nesse momento, que é um momento que está muito tranquilo. Mas tem gente que na época da política, da eleição, elas demonstram de forma muito clara que elas amam mais o seu político de estimação do que o Deus a quem ele serve. E isso acontece em todas as comunidades de fé. Quando terminam as eleições, o resultado é irmãos que não se respeitam, não se perdoam, não se amam por conta de amar mais a A, B ou C. Em segundo lugar, a fé nos ensina a nos relacionar com o provedor. De que forma é que você se relaciona com Deus? O nosso relacionamento com Deus, eu poderia dizer, é muito de consumista. O evangelho que nós temos hoje no Brasil é um evangelho que não ensina você a ser adorador, ensina você a ser consumidor. E aí os crentes consomem sermão, consomem louvores. Tanto é que nas igrejas a gente tem que estar renovando os cânticos o tempo todo, porque senão os consumidores reclamam. De vez em quando eu digo lá na igreja: vamos cantar a velharia agora. Passa aí algumas semanas sem cantar esse negócio, essa novidade toda, sabe? Para não criar na alma das pessoas a ideia de que só o novo alimenta. E às vezes o novo não alimenta. O novo cria problemas para a alma das pessoas. Como é que você se relaciona com Deus? Que tipo de relacionamento é o seu com o Senhor? Abraão aqui,
O texto diz que Deus diz para ele: vá até Moriá e sacrifica o teu filho para mim. E o texto não tem nenhuma adversativa, ele dizendo mais, não. O texto diz: partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Porque o relacionamento dele com Deus é o seguinte: o Senhor manda, eu obedeço. O Senhor é Senhor e eu sou servo. A vontade boa, perfeita e agradável é a tua, a minha não é. Você obedece a Deus em toda e qualquer circunstância? Em todos os momentos da sua vida? William Cooper, ele diz que por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Nesses momentos aí de dificuldade, de crise, há um Deus provedor por trás disso. Há duas declarações aqui no texto que revelam a ênfase dessa passagem. A primeira é quando Isaac pergunta: meu pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui toda... onde está o cordeiro? Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E mais tarde, quando ele dá o nome ao holocausto, diz assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Quem quer crer no Deus da providência aqui? Amém? Você crê, meu irmão? Que Deus é o Deus da providência. O Deus que nos ajuda, o Deus que está ao nosso lado. O texto diz: no monte o Senhor se proverá. Essa expressão nos ajuda a compreender algumas verdades. Primeira, e eu vou transformá-las em perguntas. E aí, se você puder responder, você vai respondendo para mim. E vamos para o texto para a gente analisar onde é que estão as respostas. Primeiro, onde o Senhor provê as nossas necessidades? Onde o Senhor provê as nossas necessidades? Onde é? Veja aí o versículo 2. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para onde? Para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Onde é que Deus provê para as nossas necessidades, irmãos? No lugar indicado por Ele. Se o lugar que Deus indicou para você viver é Gentil do Ouro, você tem que permanecer aqui, porque é aqui que Ele vai prover para você. Tem gente que às vezes assim: eu vou mudar de igreja porque é o lugar da bênção. Não saia, nem da sua igreja aqui. E se você é de outra igreja, está aqui, não saia da que você está lá. Porque se Deus lhe colocou lá, é lá que Ele vai te abençoar. É lá que Ele vai prover para você o que você precisa, o que você necessita. E a maior providência de Deus é a providência do alimento da palavra. Você só pode sair de um lugar para o outro se naquele lugar a providência do alimento espiritual não estiver existindo. Mas se há palavra de Deus, você vai ser alimentado ali, a sua necessidade vai ser suprida ali. Quando é que Deus provê? Quando no sentido de tempo? Em que momento é que Deus provê as nossas necessidades? Veja o versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. 11 diz: mas o anjo do Senhor bradou desde os céus. Tem gente que quer que Deus entre com providência na sua hora, no seu momento. Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu não sei como foi que você entrou aqui, meu irmão, mas Deus vai entrar com providência na sua vida no tempo dele, na hora dele, no momento dele. É no kairós divino. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, a esperar o trabalhar de Deus, o agir de Deus, para que
a providência dele chegue na sua casa, chegue na sua família, chegue na vida dos seus filhos, chegue para você. Como Deus provê? Como é que Deus provê? Veja aí o versículo 13. Como foi que Deus providenciou para que Isaque não fosse sacrificado? Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Pergunto para você: a aparição desse carneiro foi algo sobrenatural? Você acha que Deus estalou os dedos, abracadabra, e o carneirinho, o cordeirinho apareceu ali? Aquela região é a região de pastores. Aquele cordeiro provavelmente se perdeu e ficou preso ali. Aí você diz, coincidência, né, pastor? Na vida de cristão não tem coincidência, irmão. Existe providência. Já estava na soberania de Deus e Deus, ele provê de maneiras normalmente, veja só, Deus provê de maneiras normalmente bem naturais. A questão é que nós ficamos esperando o sobrenatural em todo o tempo. Quem crê em milagre aqui? Você crê? Pode levantar a mão, irmão. Crê em milagre ou não crê? Você crê que Deus realiza milagres? Amém? Realiza, irmão. Mas milagre é para todo dia. Se milagre for para todo dia, irmão, deixa de ser milagre, porque milagre é exceção. Milagre não é regra. Milagre é exceção. Não vai ser de uma forma sobrenatural todos os dias. A providência vem de maneira natural. 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 Quero só contar 2 episódios, 2 eventos aqui. Quando eu era seminarista, eu morei no mesmo lugar onde o Michel morou, no internato masculino. Na minha época, o internato masculino do seminário era chamado de Arca de Noé. Porque todo mundo que entrava lá recebia o nome de um bicho. E vocês não esperem que eu conte o meu nome, porque eu não vou dizer nem que debaixo de ameaça. Então, assim, todo mundo recebia o nome, mas não é isso. Ali naquele internato, quando chegava o final de semana, a maioria dos rapazes viajavam, quem morava mais perto ia para casa, e quem tinha igreja que estava trabalhando ia para as igrejas para dar assistência. E num desses finais de semana eu estava sozinho, eu e um outro colega, por nome Bruno, e nós estávamos lá. E Bruno chegou no meu quarto e disse assim: Juninho, você tem comida aí? Eu disse: não, Bruno. E o que você vai fazer depois que você terminar de estudar? Se eu vou tomar água, vou agradecer a Deus e vou dormir. Amanhã Deus proverá. Ele diz assim: mas você é um cara de muita fé. Eu disse: é a única coisa que eu posso fazer. Aí saiu e foi para o quarto dele. Quando ele chegou lá no quarto dele, a campainha tocou. Aí eu gritei para ele, disse: Bruno, vai lá ver quem é. E ele disse: vou não, que eu estou com muita fome. Se eu for, eu caio no meio do caminho. Vai você. E aí eu levantei e saí. Quando eu cheguei na porta, uma jovem veio e me disse assim: você conhece o Bruno? Eu disse: conheço. E o Júnior? Eu disse: sou eu. Por quê? Disse: não, porque vocês lembram que vocês fizeram um evangelismo há um mês atrás, numa fazenda aqui perto de Anguera? Eu digo: lembro. É que a dona da fazenda, ela mandou dizer isso para vocês. Ela acordou hoje pensando em vocês dois. E ela mandou uma caixa com os produtos aí para vocês. Você quer ir lá buscar? Perguntar se defunto quer cova, né? E eu saí e fui buscar aquela caixa. Irmãos, não tinha nada assim para comer. E eu abracei aquela caixa e digo: aqui tem comida. Eu disse: Jesus, eu fui agarrado naquela caixa. Silvânia, você me perdoa. Só abracei assim, só você. Nunca abracei nada
Igual assim, eu abracei aquela caixa. Eu digo, Jesus, aqui tem uma bênção. Aqui tem a tua providência. Cheguei, abri a caixa, irmãos. E aí tinha coisas da fazenda, tinha frutas. E aí tinha queijo. Tinha uns negócios, eu digo, Jesus, que é isso? E aí eu tirei da caixa e arrumei. Aquele negócio bonito. Arrumei a mesa. Aí eu coloquei uma toalha em cima. E eu fui lá no quarto do Bruno. Bruninho, vem cá, vem cá. Eu disse, Bruno, vem cá. Eu disse, não vou. Eu arrastei ele. Ele chegou e disse assim, chegou no quarto, eu digo, Bruno, tira essa toalha aí. Aí ele tirou a toalha. Ele tirou a toalha, ele me olhou assim e disse, miserável! Tu tinha comida e não me deu! Eu disse, não, Bruno. Bruno, o mundo tem 6 bilhões de habitantes. Na época era 6 bilhões. E Deus, Bruno, se lembrou de mim e de você. Essa comida aqui foi aquela irmã que nós fizemos evangelismo há 1 mês atrás, lá na fazenda dela. E ela disse que acordou com o meu nome e com o seu nome no coração. Deus, meus irmãos, agindo de forma natural. Os anos se passaram, eu tive muitas experiências com Deus, pastoreei igrejas grandes, igrejas pequenas. E no ano de 2012, mais ou menos, se não me engano, eu estava pastoreando uma igreja pequena em Feira. E uma igreja aqui da região me convidou para pastorear e eu fui pregar com vista ao ministério. A igreja me convidou e eu disse não para essa igreja. Porque Deus colocou no meu coração que não era o momento de eu sair de Feira. E eu disse não para essa igreja. E no mês de janeiro, eu saí de férias e vim para aqui. E um dia eu estava de férias em Xique-Xique e eu liguei para a minha tesoureira da igreja e disse assim, minha irmã, eu estou sem 1 centavo aqui. Meus filhos estão sem 1 centavo. E ela disse assim, pastor, só vai ter dinheiro quando o senhor chegar. Eu disse, agora deu. Só quando eu chegar, e os meninos pedindo uma coisa, pedindo outra, pedindo uma coisa. Naquele dia um irmão mandou uma mensagem para mim, o me ligou, acho que mandou uma mensagem para mim pedindo o número da minha conta. E eu não estou contando isso para exaltar nem a mim nem a ele. E ele nem sabe disso, que aconteceu isso. E ele depositou um dinheiro na minha conta. Esse irmão está aqui entre nós, o irmão Jorge. Eu tinha dado não para a igreja dele e Deus o abençoou lá, abriu uma porta para ele grande lá e ele resolveu abençoar uns pastores no estado e botou meu nome nessa lista. E ele não sabe o quanto aquilo representou naquela semana para a minha vida e para a minha família. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus da providência e as maneiras, quem escolhe é Ele. Como vai nos abençoar? Como vai nos abençoar? A quem é que Deus concede a provisão, irmãos? Àqueles que confiam e obedecem, versículo 12. Por que Deus supre as nossas necessidades? Essa é a última parte aí desse momento do sermão. Por que Deus supre as nossas necessidades? Ah, pastor, para que a gente fique feliz? Não! Deus supre as nossas necessidades, vejam aí, versículo 14 do capítulo 22. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, Ele se proverá. Deus abençoa você, sabe para quê? Para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação do nome dEle. É para Ele, não é para nós. André Choraqui diz que Deus nos provê, a tradução aí é Jeová será visto. Quando Deus abençoa alguém, quando Deus provê para a vida de alguém, quando Deus faz isso na história da igreja, é para que o nome dele seja visto na cidade, é para que o nome dele seja visto no estado, é para que o nome dele seja visto no país. Quando Deus abençoa você, não é para você ficar se achando o cara, não.
Para você ficar se achando que você é um crente especial. Não, é para a glória e o louvor do Senhor. Pastor Israel Belo de Azevedo, ele diz que Deus nos prova para que o mundo o veja por nosso intermédio. Você está sendo provado para que Deus seja visto na sua vida. Para que Deus seja encontrado na sua vida, nas suas reações. Na maneira como você vive diante da sua família, na sua casa. É por isso que Deus te prova. Para que Ele seja visto, para que a glória seja dEle. Eu não sei. Mas dizem que em algumas igrejas reformadas, algumas igrejas de linha reformada, essa música que é muito conhecida, aquela música, Tu és fiel, Senhor. Como é que a gente canta? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Como é que a gente canta? Fiel a mim. Em algumas igrejas cantam assim, fiel a si. Deus é fiel ao caráter dele. Sabe? Ele não nega a si mesmo. Quando Ele provê para você, é por conta da fidelidade ao próprio caráter dEle. É para a glória dEle. É para o louvor dEle. É para a exaltação do nome dEle. E que você aprenda a conviver com o provedor assim. Para que você não seja um crente antropocêntrico. Só voltado para si mesmo. As músicas que nós cantamos na igreja muitas vezes são muito antropocêntricas. É só nós. Nós precisamos colocar tudo na direção certa. Colocar Deus no centro, porque Ele é o centro de todas as coisas. Seja das nossas provas, seja das nossas lutas, seja das nossas dificuldades. A fé tem como alvo principal a glória de Deus, mas também essa glória é para nos transformar. Esse é o caminho da fé. Glorificar a Deus e transformar você. Transformar você. Não é mudar. Pastor, mas transformar não é a mesma coisa que mudar? Ouvi alguém dizer essa semana de forma muito interessante que mudança você se torna uma outra pessoa. Transformação você melhora o que você já é e que Deus planejou para que você fosse. Você é metamorfoseado. É você mesmo, mas de uma forma diferente, não é outro. Deus não quer que você seja outro. Deus quer que você seja um ser humano pleno, completo. E é por isso que Jesus é o modelo. Porque o desejo é que você seja transformado. Nas provas da vida, há sempre um depois. O pastor Rick Warren diz que Deus não desperdiça uma dor. Porque Deus não joga dados, nas palavras de Albert Einstein. Deus não lança sorte. Deus sabe o que faz. Deus está no controle, não é, sabe, clichê evangélico, não. É Bíblia, é palavra. Quem entende a doutrina da soberania de Deus, sabe que Deus está no controle e Ele está usando essa situação para, primeiramente, para aprovar você. Versículo 22:12, veja aí. 22:12, Deus diz ao próprio anjo dizendo. Então o anjo disse, a palavra do próprio Deus: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Está dizendo aqui, você é temente ao Senhor. A palavra temente ao Senhor, numa tradução bem rápida, é: Abraão levava Deus a sério. Abraão tinha Deus como prioridade. E Deus disse, você está aprovado. Abraão também recebe, ele é transformado porque a partir dali ele recebe um novo filho. Às vezes nós dentro de casa nós queremos que as pessoas ao nosso redor mudem. Você já orou assim, Deus muda meu marido? Você já orou assim, Deus muda minha esposa?
Não é essa a oração. No livro chamado O que eu faria se eu começasse o meu ministério de novo? A minha família de novo. Porque tem os dois, o meu ministério não, mas foi nesse, o que eu faria se eu começasse a minha família de novo? O autor, ele diz o seguinte: eu deixaria de orar por os meus familiares. Tomei um susto com aquele subtítulo. Aí depois ele vai explicar: eu oraria por mim, para que Deus me transformasse. E através da minha transformação, as pessoas do meu ambiente fossem sendo transformadas, mudadas e tratadas por Deus. Abraão mudou. E você acha que o Isaquezinho não mudou também? Mudou. Ele saiu dali outro menino. Mesmo porque primeiro ele teve que aprender a lição da submissão. Imagina, menino aí, vamos dizer com 17, 18 anos, o pai levando o rapazinho, 16, 17, para ser sacrificado. Ele já tem força suficiente, porque é ele que carrega a lenha, pode ler o texto, ele leva a lenha e tal. Né? Porque assim, abre parênteses aqui, você tem que ensinar seu filho a carregar a lenha. Sabe? Isso se faz dentro de casa. Lá em casa, de vez em quando eu estou sentado no sofá, dá para ir na geladeira, mas os meninos estão passando, traz água para o papai. Mas meu pai, eu digo, traz para aprender a servir desde muito cedo. Então, assim, vai servir a mim e vai servir os outros. Fecha parênteses. Então, assim, ensina seu filho a carregar lenha de vez em quando. Trabalhar, fazer as coisas dentro de casa. E aí, você acha que um menino forte daquele não teria força para resistir a Abraão? Teria. Mas ele não resiste, porque é o pai dele. E ele vai obedecer até o fim. E o pai o amarra. E o pai vai sacrificá-lo, e ele está obediente, e ele sai daquela experiência outra, porque não é só Abraão que ouve a voz de Deus, a voz do céu, o próprio Isaque ouve Deus falar. Eu lhe pergunto, lá na sua casa, quando o seu filho, quando Deus fala com você, fala também com seus filhos? Lá na sua casa, os seus filhos têm experiência com Deus? Ou é só você? Na sua casa, as pessoas da sua família estão experimentando Deus através da sua leitura devocional, através do seu momento de oração. Você sabe com quem foi que eu aprendi a orar? Com a minha mãe, vendo ela de joelho. Sabe com quem foi que eu aprendi a ler Bíblia? Não foi com nenhum professor de seminário, foi dentro de casa com os meus pais, vendo eles ler Bíblia. Tendo experiências com Deus, pais que experimentam Deus, os filhos experimentam juntos, os filhos andam juntos. Veja o que o texto diz de forma brilhante quando ele vai subindo o monte. Eu acho isso aqui lindo, maravilhoso. Aí no versículo 8 diz: Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Como tem sido a sua caminhada espiritual com os seus filhos, com o seu cônjuge, com as pessoas que vivem na sua casa, com as pessoas? Tem sido uma caminhada para o monte da adoração, para buscar a presença do Senhor, para estar com o Senhor. Faça coisas da vida espiritual, porque eu não consigo dicotomizar a vida. Para mim não tem esse negócio de vida espiritual e vida secular. A minha caminhada com os meus filhos sempre foi espiritual aonde nós estivéssemos. O que eu quero dizer para vocês? Olha, o evento mais espiritual que eu fiz com o meu filho não foi dentro de uma igreja, não foi num retiro. Sabe onde foi? Quando foi? Meu filho tinha 12 anos de idade. E assim, eu não sei porque ele se tornou flamenguista. Né? Eu também sou. Isso mostra que eu fui um bom discipulador. O menino se tornou flamenguista e melhor que eu. E eu, na época, pastoreava no sul da Bahia. E ele chegou para mim e disse: meu pai, o Flamengo vai jogar com o Vitória no Barradão. E eu quero ir. E aí você pode até se escandalizar se você for muito religioso. Era quarta-feira, dia de uma reunião do conselho da igreja. E eu peguei o telefone e desmarquei a reunião do conselho de quarta para quinta. E quarta-feira, eu peguei meu carro, saí 300 e poucos quilômetros, dirigi até Salvador, assistimos o jogo e voltamos. O olho do menino brilhava.
Até hoje, quando o menino pensa naquele dia, o menino me abraça. Com 22 anos ainda chora. Meu pai é uma benção. Eu ganhei meu filho para mim. Ele é meu até hoje e vai ser até o fim da vida. Ele foi estudar na Paraíba, foi estudar Direito lá na Paraíba. E ele me ligava e disse: pai, sabe o que é que eu estou com saudade? Eu disse: que é, meu filho? Eu estou com saudade dos nossos domingos à tarde, quando eu sentava para ver Flamengo contigo. Eu digo: está vendo? Está lá junto. Menino crente, líder de pequeno grupo discipulador, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E aí, quando eu cheguei na quinta-feira, um irmão na reunião me disse assim: pastor, mas me diz uma coisa. Por que o senhor desmarcou a reunião de quarta para quinta? Sempre aparece um assim, para fazer uma pergunta difícil dessa, né? Aí o pastor ia mentir? O diácono, o irmão com 15 anos de diaconato. Meu pastor, por que a mudança da reunião de quarta para quinta? Eu disse: meus irmãos, eu fui a Salvador ontem. Pastor, tinha reunião da convenção? Eu disse: não. Eu fui assistir Flamengo e Vitória com o meu filho. Que absurdo, pastor. Eu disse para ele: absurdo se na hora que o meu filho desviar da fé, começar a usar maconha, começar a usar cocaína, se desviar, eu perder a minha família, as primeiras pessoas a me botarem para fora dessa igreja serão vocês, porque a minha família está desestruturada. Antes de igreja, e digo isso para qualquer membro, vem família. Cuida da tua casa, anda junto com os teus, caminha juntos. Eu digo para os pastores amigos meus: tire férias com seus filhos enquanto vocês são pequenos, enquanto eles são pequenos, para marcar a vida deles. Eu não tenho tempo. Isso que tem tempo sim, irmão. Quem faz a nossa agenda somos nós. As prioridades determinam a nossa agenda. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz